Eu vi os detalhes. I've seen people glorified. Eu vi as pessoas glorificadas. I have seen the Messiah Eu vi come o up in the sky Messias and take the vindo no church. céu e levar a igreja. And even in the Bible, E até mesmo na Even in Bíblia, Scripture. até mesmo nas Daniel chapter 9, Escrituras, 24 to Daniel 27. 9, 24 a 27, before the tribulation, whose picture antes you da are seeing tribulação, already, cuja the cena Lord você está flashing vendo for you on aqui, the TV o screen. Senhor mostrando para Before você the nas suas tribulation and the TVs, great tribulation antes hits, da tribulação the picture e you a can see grande very tribulação, clearly, a God cena is que você very pode ver generous. muito claramente é que He's o very Senhor é gracious. muito He's flashing generoso, what the gracioso, tribulation Ele está will look like. mostrando como The que a COVID, tribulação será. O The Mexico Covid, earthquake, Chile earthquake, o terremoto which do earthquake, México, do and then Chile. now you have the E war in então Iran, agora the war in você Gaza, tem a guerra no Irã, a the war guerra in em Lebanon, Gaza, the war, a guerra no Líbano, a guerra in Ukraine. na The Ucrânia. whole world is O as mundo though is at inteiro war. é como se estivesse em guerra. This state of anguish you see here. Este estado God de is so angústia que generous, você he vê has aqui, flashed Deus you é this tão on the screen. generoso que Ele está Out of mostrando prophecy, isso I nas suas prophesied telas. them all. Pela profecia que eu From profetizei. Jerusalem. Eu profetizei I tudo gave de this prophecy. Jerusalém. Eu dei The esta Lord is profecia. O you need to Senhor está prepare for the dizendo, rapture. I vocês have seen the precisam se rapture. preparar para I o have announced arrebatamento. the Eu vi coming o of the Messiah. arrebatamento. Eu I've anunciei seen the a vinda do glorification of the Messias. church. Eu He vi has a glorificação glorified in da your igreja. eyes Ele to me make you know glorificou this thing will diante take dos place. seus olhos para vocês saberem que esta coisa vai then, acontecer. E então, The Lord is saying, please, o just Senhor know está that dizendo, before por favor, saibam this que picture you see antes missiles and what have desta you, cena que você vê, mísseis e becomes tudo now, isso, enters antes the que agora tribulation. The tribulation, the entre picture is na showing you, tribulação, which will be a worse than cena que this. está mostrando para vocês será The muito rapture will pior take do que place. isto. And O so if you look at the arrebatamento vai Bible, acontecer. Enoch E ele diz, taken se away você olhar na Bíblia, before Enoque the foi flood. levado embora antes Lot das grabbed and taken inundações. away by Ló him. foi arrastado Before the fire. e levado embora Rahab antes do rescued. fogo. Raabe foi resgatada. The one speaking here, Aquele que está 2 falando Kings aqui, chapter 2, 2 11 Reis to 14, 2, before do 2 11 ao Kings chapter 14, 8, 1 to antes 6. de 2 Reis 11, 4 a 6. The Messiah is coming. O Messias When we está come vindo. back, I'll handle one Quando more voltarmos, eu vou lidar com And mais then um crown aspecto. today. Então eu The vou King is coming. coroar Thank you. hoje. O Rei está vindo. Obrigado. Chegando agora 5 a.m. East African time. 5:30 And da it has manhã been no such a horário da África beautiful night, a Oriental. very powerful night E here. tem sido uma Very, linda very noite, serious muito night. poderosa aqui, uma noite Um, muito séria, At which the Lord has given us the opportunity na qual o Senhor to nos be deu a able to talk about oportunidade everything you see in your de news poder falar a and how respeito that de tudo que bears, você the vê nos bearing seus that has noticiários on your e life as a a implicação Christian, que isso tem na even sua on how vida you como prepare for cristão, the glorious até mesmo em return, como the você glorious se coming of the prepara para o Messiah. glorioso retorno, a And we have gloriosa seen vinda do tonight Messias. that Mas nós vimos nesta there are noite certain conversations que há certas that I am conversas able to have with the church here, que eu posso on ter such a com a moment like igreja this, aqui but em um not able momento to have como that este, conversation in the mas não conferences. posso ter esta conversa nas Because, conferências, There's just so porque, much to quero cover. dizer, há The Lord is tanto para speaking. When cobrir, the Lord speaks, o it's Senhor está enormous. falando e It's quando o Senhor absolutely fala enormous. é enorme, It's é absolutamente inexhaustible. enorme. Because the É revelation of that conversation inextinguível. on that theme becomes Porque a literally revelação exhaustless. desta conversa sobre este Because the more deste tema the Lord é continues speaking, the literalmente more he expounds inextinguível, on the visions, porque o Senhor and the continua more he falando brings greater mais understanding e expandindo on what as the visões e instruction is to the trazendo church maior and the recipients of entendimento that de qual é a instruction, which is humanity instrução now para a here, igreja. the whole earth. E agora o receptor And so we desta have mensagem seen that é a today humanidade offered us agora such an aqui. ample A opportunity humanidade, a terra to be inteira. able to now go deeper Então into esta the é things uma I've always ampla longed to share with oportunidade you. para irmos mais But we don't have profundamente time, nas because coisas que every country I go ansiávamos to, tanto we have only 3 compartilhar days. com vocês, mas Day não 1, I have to tínhamos tell muito the visions tempo. of God Almighty Tínhamos apenas regarding the 3 rapture, the dias em coming of cada the país, Messiah, um and the dia para instruction dar of how as to visões prepare. do Deus And Todo-Poderoso then now, a respeito day da 2, I vinda have do to speak Messias e a about instrução the de como se pulpit, preparar. the vision No of dia the 2 eu tenho wooden que falar pulpit, do which is púlpito, quite significant a visão also. do púlpito de God madeira, himself que é muito involved. importante I'm touching também. the hand of O God próprio while Deus restoring, envolvido, eu estou tocando preparing the broken na mão pulpit. de Deus enquanto And then restaurando the e third day is preparando normally healing e service, and removendo we o are out of púlpito that country. quebrado.
But for you now, E normalmente o terceiro dia é serviço de cura, então saímos deste país. Mas agora vocês, Quênia e globalmente, no X, no Twitter, com este tipo de ambiente, nós podemos abrir mais do que o Senhor está falando sobre o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias, e a instrução com escrituras relevantes que nós tocamos. Então hoje nós vimos muito poderosamente que quando o Senhor me mostra o arrebatamento da igreja, muitas vezes, dizendo, veja, o arrebatamento vai acontecer, veja, estou prestes a levar a igreja. Então é uma conversa importante e nesta conversa há muita instrução que o Senhor está passando para a igreja e nós também vimos que estas instruções são críticas para a entrada da igreja. Por exemplo, hoje nós começamos falando da entrada da igreja, descrição das visões que eu dei, que eu vi Jesus aparecendo no céu. E ele me mostrou como que a igreja será levada para ele e me disse para ir e anunciar-se para as nações, para a humanidade, para a igreja. Então, isto envolve muita instrução e uma delas é a entrada final da igreja na glória, na eternidade, no céu, ou a subida dos degraus, quando eu vi subindo os degraus e entrando, até que finalmente a igreja entra na glória. Muito sério. Então, depois disso, também nós vimos que a outra mensagem que aparece é que o Senhor se refere a um povo particular que ele diz que vão entrar. Aqueles que estão nele, em Cristo. Nós vimos o que significa estar em Cristo. Apenas um pequeno vislumbre. Poderíamos continuar 6 horas descrevendo o que significa estar em Cristo, mas para dar para vocês apenas um pequeno resumo para dar uma direção daquilo que o Senhor está falando. Então, depois disso, nós também vimos a certeza deste evento, o fato de que este evento é certo de que vai acontecer, certamente vai acontecer. E isto nós tiramos do livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, e você vê o cumprimento exato daquela profecia que começou com as profecias do arrebatamento, e que o Deus Todo-Poderoso está falando comigo a respeito do arrebatamento da igreja muitas vezes a respeito do arrebatamento da igreja. Então agora, você põe tudo junto de como o Senhor mostra para Faraó, o rei do Egito, o sonho 2 vezes e a interpretação de José. E José diz, a razão pela qual o Deus do céu te mostrou o sonho 2 vezes é porque o Deus do céu já decidiu, este assunto já foi totalmente decidido no céu, nas altas recâmaras da justiça no céu, e deve acontecer brevemente. Então, se você coloca isso junto com as profecias do arrebatamento, as muitas visões, 15 de janeiro de 2017, 22 de março de 2024, 2 de novembro de 2023, 2 de maio de 2025, 25 de novembro de 2006 e assim por diante. As muitas conversas, até mesmo por voz, glorificação, 18 de outubro de 2021 e muitas outras. Diga para este povo que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. Então você começa a entender que o assunto já foi totalmente decidido no céu e tem que acontecer. É disto que o Senhor está falando aqui. E ele deu uma instrução para você como igreja para se preparar, porque agora você vê a profecia na tela. É como se todos os noticiários globais estão servindo este profeta do Senhor. A guerra na Ucrânia, para dar a profecia. Então, quando se cumpre, cobre o mundo inteiro até hoje. Todos os noticiários e as mídias globais, a guerra em Gaza, a profecia se cumpriu. Ininterruptamente até este dia. A guerra Israel-Irã,
Todos os noticiários globais até hoje, coronavírus, todos eles, terremotos do Haiti até hoje, todos do Chile, do Nepal, Ebola, todos, Zika. Isto deve realmente fazer soar um sino para você. Então, eu quero lidar com uma coisa, então o último virá depois disso. Nessa conversa a respeito do arrebatamento, o Senhor Todo-Poderoso, no livro de 1 Tessalonicenses 4, ele diz, pois o Senhor mesmo descerá do céu com a voz do arcanjo. Porque é impressionante, porque você vê que isto é um dia muito significativo. Este é um grande dia, porque muitas vezes eu disse, muitas vezes eu falei e eu disse que, veja, o Senhor, Ele mesmo vai vir para vocês. Ele não vai enviar um arcanjo ou um anjo. Mas se você ler bem aqui, você vê que além do próprio Senhor vindo, o principal, o próprio Senhor vindo, então agora você ouve que há um arcanjo que tem um papel também, que tem um papel muito importante também, e a voz do arcanjo. E eu já ouvi esta voz, ele anuncia que, veja, o Senhor está prestes a aparecer no céu. E eu publiquei isso ao longo do tempo, desde 2005. Então, isso é sério. Ele está dizendo que, embora o próprio Senhor venha para a igreja, mas há um papel que o arcanjo desempenha. É isso que eu ansiava compartilhar com vocês por muito tempo, mas eu não, por muitos anos, mas eu nunca tive tempo para abrir mais isto. Mas nesta noite o Senhor proveu este momento, esta oportunidade ampla e tempo para irmos profundamente nisto, para que você possa ser alimentado. Você vê que há uma função de um anjo naquele dia grande monumental. Aquele é um dia monumental. Não tem nenhum dia comparável com este dia. Então você vê que dentro deste dia monumental, quando o Senhor Ele mesmo sairá do céu, virá e levará a igreja ao propósito, a uma função, um papel de um arcanjo. Isto rapidamente faz soar na sua mente. A primeira coisa você diz, espere um momento, posso olhar em toda a Bíblia? Se em um dia tão grande, quando ele está vindo para realmente começar agora a fechar a história humana, o anjo do Senhor tem um papel. Os anjos de Deus têm um papel. Então, a primeira coisa que te leva lá atrás é, espera um momento, isso é sério. Podemos olhar o papel dos anjos no plano redentor de Deus, no plano em geral de Deus. Este é o plano redentor de Deus. Isso significa que os anjos têm um papel aqui. Se você abrir em Apocalipse capítulo 20, vocês vão ver quão poderosos os anjos são e o papel que eles desempenham vai te assustar. Quando o diabo assustou a humanidade por tanto tempo, Apocalipse 21, e vi descer um anjo do céu trazendo na mão a chave do abismo e segurando na sua mão uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, o diabo, a antiga serpente, que é o diabo ou Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Ele o lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos.
Isto é sério. Então, rapidamente você começa a entender que se este é o papel de um anjo, neste massivo monumental dia, quando o Senhor mesmo finalmente vai sair do céu, na sua infinita glória, com o seu trono, autoridade, hostes celestiais e poder e soberania, e vir para pegar a igreja, para levar fisicamente levar o homem para o céu, para começar a desenrolar o processo do estabelecimento do reino de Deus. Um anjo tem um papel. Então, isto te faz voltar e dizer, espere um momento. Então, os anjos têm um plano no plano redentor de Deus. Então, você vê o que eles fizeram. Então, vamos a Apocalipse 20, o tempo do fim. Então, os anjos têm um plano, têm um papel no plano redentor de Deus. No livro de Lucas, capítulo 1, do 11 ao 20, você pode ler mais tarde. Muito sério. Lucas, capítulo 1. Você vê como que um anjo apareceu e anunciou o nascimento de João Batista. Um momento muito sério, extremamente sério. Anunciando a vinda de João Batista. Este é um momento muito importante. Também. Porque um anjo participa deste enorme evento. A voz do arcanjo. Este evento, quando Jesus literalmente vai sair fora do céu e levar o homem físico, glorificado, e levá-lo para a glória. Então você entende que os anjos têm um lugar muito sério. E se você ler Lucas, capítulo 1, 26 em diante, ele diz, o nascimento de Jesus. No sexto mês da gravidez de Elizabeth, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. O Senhor enviou este anjo para mim muitas vezes. O Senhor envia um anjo para anunciar o nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Quando Deus quis julgar Sodoma e Gomorra, ele enviou 2 anjos. Então, eles participam do juízo também? Sério? Eles anunciam o juízo, eles anunciaram para Sodoma, o juízo está vindo, se vocês não se arrependerem. E se você ver Apocalipse capítulo 8, os juízos das trombetas, o anjo do Senhor vem para tocar essas trombetas. Quando você olha Apocalipse 16 em diante, os juízos das taças, é um anjo que vai executar. Salmo 91, 11. Ele tem anjos guardiões. Sadraque, Mesaque e Abednego, um anjo do Senhor os protegeu no fogo. Daniel 6, 22. Ele diz o seguinte, o livro de Daniel 6, 22, ele diz o seguinte lá. Ele diz... Daniel chapter 6 verse 22 says, Daniel 6 versículo 22. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum porque fui considerado inocente à vista do meu Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Ó rei, enviou um anjo para proteger Mesaque, Sadraque e Abednego no fogo e enviou um anjo para proteger Daniel na cova dos leões. Muito sério. Muito sério, povo abençoado.
Porque se um anjo pode participar deste grande dia pelo qual a terra está esperando, isso significa que os anjos são importantes no plano redentor de Deus. É isso que ele está enfatizando em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13, 14, 15, 16, 17, 18. Que anjos são muito importantes nesta missão. Se você ler Atos 12, 7, ele diz o seguinte, o livro de Atos 12, 7, Acts chapter 12, verse 7. Atos 12, 7. 12, 7. Ele diz, repentinamente, se você ver o título, Pedro escapa milagrosamente da prisão. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, ele disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Pedro fez assim e disse-lhe, ponha a capa e siga-me. O anjo disse, Pedro o seguiu para fora da prisão. Mas ele não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Tremendo o papel dos anjos do Senhor. Protegendo o povo de Deus. E etc, etc. Então você vê muito claramente o Senhor dizendo aqui que os anjos são muito centrais, muito importantes dentro do seu plano redentor. É por isso que ele diz, naquele dia, o anjo do Senhor também, o Senhor grita e o anjo também grita, tremendo. Então, quando voltarmos, então eu vou dar a declaração final e terminaremos por esta noite. Que o Senhor os abençoe. Obrigado.